Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aos trabalhos da noite, se sintam acolhidos e abraçados aqui pelo grupo da quarta-feira. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida eterna, que Ele premiou a todos nós, a Jesus, que permite que a gente estagie no planeta Terra, no nosso aprendizado, e agradecer aos mentores que nos assistem desde cedo e desde sempre, né, para que esse trabalho aconteça. O Evangelho de hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós em mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Bom, gente, hoje, baseado num livro que chama Cura e Libertação, do José Carlos de Luca, nós vamos falar de um capítulo. O capítulo chama Bata Suas Asas, mas eu uso assim, não desista de você. Tá? Então, diz, no início do capítulo, a Clarice Lispector diz assim, atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Então, o autor conta a história do pássaro colorido. Ele disse que havia um pássaro de uma plumagem muito bonita e colorida, e um dia ele caiu numa cova muito profunda, e ele não conseguia sair de lá, certo? Então ele olha para cima e vê as pessoas lá na beirada da cova, e ele grita, né? Ele fica com raiva e fala assim, vocês não vão me tirar dessa cova, certo? Vocês são totalmente culpados por eu ter caído na cova, porque se não tivesse feito essa cova, vocês deveriam ter tampado a cova, certo? E as pessoas disseram assim, não tem como tirar você daí porque é muito fundo, não tem como ninguém descer aí, você tem asas, voe, saia da cova, certo? E ele falou assim, eu estou com medo. Eu tenho muito medo de bater as asas, e quando eu abrir as minhas asas, aqui o buraco, né, a cova é muito estreita, eu posso me machucar, certo? E aí as pessoas falaram assim, o único jeito de você sair daí é você voando, não tem outro jeito, né? Aí ele se lamentou e falou assim, eu estou condenado a viver aqui nessa cova, o resto da vida, certo? Aí, passado alguns anos, ele resolveu sair da cova. Só que, na hora que ele resolveu sair, ele já estava mais velho, ficou muito tempo sem voar, e as asas dele não tinham mais força, certo? Então, ele não conseguiu mesmo, né? Então, pensando nessa história, nós podemos nos identificar com algumas condutas que o pássaro adotou quando caiu na cova. Vários de nós podemos estar na cova de algum problema, certo? E podemos estar desejando sair desse problema. Só que talvez a gente esteja agindo como um pássaro. Nós estamos sem coragem e sem vontade de sair das situações que nos aprisionam. E aí a gente vai falar sobre isso, e o autor diz assim, achamos que não vai doer muito, né? Então, quando o pássaro diz assim, vocês são totalmente culpados pelo que aconteceu comigo, se tivesse tampado a cova,
eu não teria caído, né? Essa é a primeira reação que nós temos quando surge um problema conosco. Queremos achar os culpados. Então a gente culpa Deus, culpa o governo, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o filho, e nós não temos culpa nenhuma, né? Nós não temos responsabilidade pelo que nos acontece, tá? E aí a gente assume uma posição de vítima, né? A gente tem visto muitas por aí, né? A vitimização, tá? Então, entendendo que quem não teve cuidado para não cair na cova foi o próprio pássaro, né? Kardec nos diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem à fonte dos males que afligem e verão, na maioria, ou frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal ou tal coisa, eu não estaria em tal ou tal situação. A quem, pois, culpar, a não ser a si mesmo, né? E a gente sabe que a gente tem o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas a cada segundo das nossas vidas, né? E tudo que nós escolhemos, a gente sabe que tem um resultado, ou bom ou ruim. Então, nós somos a fonte onde se originam os males ou as bem-aventuranças. O autor conta a história de um amigo dele que foi fazer uma entrevista de emprego e ele voltou para o José Carlos e falou assim: o entrevistador gostou, não foi com a minha cara, certo? Ele era mais velho um pouco, bem preparado, mas o currículo dele não estava bom, tá? Ele não atualizou o currículo, não reciclou, não aumentou as suas habilidades, acomodou-se e o entrevistador recrutou um que tinha um currículo melhor. Aí o Zé Carlos falou para ele, ele não foi com a sua cara, ele não foi com a cara do seu currículo, né? Então, de forma indireta, mas não menos real, desencadeamos o surgimento de dificuldades em nosso caminho, não apenas nas atitudes exteriores, né, os nossos atos, as nossas omissões, mas principalmente nas nossas palavras, pensamentos e sentimentos. Se a gente for para o emprego, arranjar um emprego e ficar lá assim, o outro tem mais chance, eu não tenho chance nenhuma porque isso, por isso, por aquilo, desanimado, é lógico que não vamos conseguir o tal do emprego, né? Nós criamos a todo dia a energia que nos circunda através do que nós falamos, pensamos e sentimos. E essa energia será boa ou ruim de acordo com a nossa conduta mental, emocional, né? E o que eu tiver manifestado de energias boas atrairão situações favoráveis. E as energias negativas atrairão dificuldades, né? Então, é orar e vigiar, gente. Nós temos que vigiar. A gente passa as orientações aqui, né, no trabalho, passamos para uma pessoa lá, ela falou assim: eu tenho que vigiar quem? Eu falei: você tem que vigiar você, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que a gente possa torná-los o mais positivos possíveis, certo? E tem uma fala da Louise Hay. A Louise Hay foi uma escritora americana de autoajuda que faleceu, né? Ela desencarnou uns 3, 4 anos atrás, e o livro dela mais famoso é aquele Você Pode Curar a Sua Vida, tá? Mas ela tem muitos outros. Ela diz assim: acredito que todos, até eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossa vida, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria as suas experiências através de sentimentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam a nossa realidade. Então, a gente sabe que pensamento
é energia, energia é matéria. Então a gente cria à nossa volta o que nós queremos, né, se a gente tivesse essa vontade, né? Então, diante de qualquer ocorrência, paremos de culpar os outros e examinemos em nós mesmos as causas que nos levaram aos problemas de agora. Eles refletem as escolhas que fizemos e os padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso prejuízo. Parar de culpar os outros é assumir o poder de resolvermos os nossos próprios problemas. E isso talvez seja a nossa grande libertação e que nós estamos precisando fazer agora. Agora mais do que nunca, né, gente? Porque nós estamos numa escola e essa escola está finalizando um ciclo, certo? Talvez não seja hoje de manhã, mas está finalizando, né? E temos que passar por provas e provas e provas. A gente resolve uma, vem mais duas, vem mais três, né? Preciso ter paciência e enfrentá-las, né? Aí o pássaro fala assim: por favor, ajude-me, tire-me dessa cova. Nessa situação, o pássaro pede ajuda, mas espera acomodado, né, que alguém faça alguma coisa por ele, né? Será que isso não acontece também conosco? Né? Esse José Carlos, ele escreve esses livros espíritas, mas de autoajuda, certo? Então, ele falou assim que várias pessoas o procuram depois de ter passado por vários médiuns, vários padres, várias igrejas, e eles gostariam que essas pessoas resolvessem seus problemas sem que eles mesmos precisassem fazer alguma coisa, certo? Então vem a lição do Chico Xavier. Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver, não se propôs a resolver o problema particular de cada um. Ele se limitou a ensinar o caminho que nós necessitamos palmilhar por nós mesmos. Então, isso não significa que o plano espiritual não vai nos ajudar. Ajuda sim, e muito, e a gente não sabe o quanto nós somos ajudados o tempo todo, certo? Mas a condição para que isso aconteça é que o homem faça por si mesmo aquilo que está a seu alcance, para que Deus faça a parte que o homem não consegue chegar lá, né? Não consegue fazer. O homem começa e Deus termina. Então, buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e a porta vos será aberta. Só que nós temos que fazer sempre a nossa parte. Aí vem o pássaro de novo: eu estou com medo, eu tenho medo de bater as minhas asas e ferir as minhas asas, né? Essa reação, ela é muito comum a nós, no contexto da história apresentada. O único jeito que o pássaro tinha que sair, de sair daquela cova era voando, né? E ele tinha medo de se machucar nas paredes. Nós todos sabemos que para resolver as nossas dificuldades, por menores ou maiores que sejam, nós temos que agir e é preciso, então, estarmos sujeitos a algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade, certo? Alguém, por exemplo, né, descobre que está diabético, aí o médico passa para ele uma dieta sem açúcar, né, sem carboidrato nenhum, e ele, né, vai ter que fazer o sacrifício, porque se não fizer mais tarde, ou não muito mais tarde, vão vir as consequências maléficas de uma cegueira, uma amputação, ou uma polineurite, ou uma coisa parecida que é horrível, certo? Então, ou ele faz, né, passa por esse processo, ou ele se arrisca e, com certeza, né, pode se dar mal. Agora, pensemos sempre, nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que tenhamos que pagar um preço, certo? Da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamento, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar certos lugares,
abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar os nossos medos e esforço também para superar as nossas limitações. Toda mudança, por menor que ela seja, causa desconforto. Não acredite em milagres sem trabalho. Um velho ditado diz: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Mas nós temos que nos lembrar que as transformações nos trarão alguns incômodos. Temos que visualizar, em vez dos incômodos, os benefícios, né? Não nos preocupemos com os tombos e os arranhões, nem as carências, né, que podem aparecer nessas situações. Mas pensemos no lema: mira para a fé e rema. Mira para a fé e rema. Aí vem o pássaro de novo. Quando pensamos, este é o meu destino, eu estou condenado a viver eternamente no fundo da cova, né? Nada eterno. Deus é um Pai de amor, de misericórdia, de bondade. Se o mal nos acontece, porque fizemos escolhas erradas, mal feitas, chega o dia que a gente vai ter que pagar a fatura do cartão, né? Não tem como protelar mais. E muitos de nós trazemos essas faturas lá de trás, né? Muitos de nós estamos pagando os cartões de, sei lá quantas vidas para trás, né? 5, 10 ou mais, né? Não é Deus que nos condena a viver preso nos problemas. Nós é que nos condenamos quando abrimos mão das responsabilidades de agir a nosso favor. Mas Deus sempre está nos amparando, os anjos protetores nossos, os anjos familiares, irmãos, né, nossos parentes nossos que já desencarnaram, que possam estar em condições, nos ajudam. Famílias de outras vidas podem estar nos assessorando para que a gente consiga, né, vencer e cumprir o que a gente veio fazer aqui nessa vida, certo? E para finalizar, ele deixou para a gente uma canção do Raul Seixas, que diz assim: veja, não diga que a canção está perdida. Não, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar na ponte. Nada acabou. Que Jesus nos abençoe. Então, gente, vamos serenar as nossas mentes, os nossos corações. Vamos colocar aí do lado esses problemas, essas bagagens que a gente está carregando, às vezes sem muita necessidade. Os mentores vão ver se conseguem, né, transmutar algumas delas. E que a gente, fechando os olhos, possa perceber as energias amorosas que recaem sobre nós. Fagulhas douradas caindo sobre as nossas cabeças, penetrando pelos nossos chakras, trazendo vitalidade, trazendo energia, trazendo coragem e vontade para a gente seguir em frente. E que Jesus, o nosso mestre, irmão maior, possa estar presente aqui nesse momento, colocando a sua destra sobre as nossas cabeças, para que a gente possa, os nossos problemas, nossas dificuldades serem um pouco aliviados. E que a gente possa juntos dizer aquela oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas de todo mal. Assim seja. Amém.
pessoas que estiverem agendadas podem entrar na sala ali do lado, os demais permaneçam aqui no salão. E quem comprou as massinhas, não se esqueçam que no sábado, esse sábado próximo, de 9 às 12 horas, estarão sendo entregues. Muito obrigada. Pois estamos, nesse momento, encerramos essa primeira parte do trabalho, agradecendo a todos que contribuíram para que esse trabalho acontecesse, a todas as energias amorosas que recaem sobre nós e que cuidam da gente o tempo todo. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento importante do planeta. A nossa gratidão e que tudo que recebemos aqui, nesse momento, possamos levar para as nossas casas e distribuir para as pessoas que amamos, para os nossos amigos e para todos. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Boa noite.